Se você cresceu dentro de um lar muito religioso, ou veio de uma realidade muito pobre, ou então cresceu com pais, pessoas que têm padrões morais muito elevados, talvez você, assim como eu, sinta que é impossível conciliar um bom caráter com o sucesso que você deseja. E para ser muito honesta, eu acho que talvez seja impossível mesmo conciliar essas duas coisas, porque o que o mundo pinta para nós como sucesso geralmente é produto mesmo de uma carreira ou de um estilo de vida que explora os outros, que exclui os outros, que usa da força de trabalho alheia ou então usa da imagem alheia para se promover. Então eu acho que é muito válido pensar dessa forma. Eu acho que é muito válido a gente sentir que não existe como conciliar essas duas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito que a gente consegue, é capaz de ter sucesso e continuar sendo boas pessoas. Só que, para isso, em primeiro lugar, a gente precisa destrinchar um pouco o que é sucesso para nós, individualmente. E, em segundo lugar, a gente precisa também compreender o que é ser uma boa pessoa. Então, nesse episódio, eu quero te oferecer essas reflexões. Se você não me conhece, oi, eu sou a Bibiana, eu sou uma escritora e cartunista, e eu estou ilustrando um baralho de tarô. Nessa série de episódios, eu estou usando um arcano do tarô como plano de fundo para nossa discussão, e o arcano da vez é o 6 de fogo. Você pode acompanhar todos os arcanos desde o arcano 0 no meu podcast, que está disponível no YouTube, no Spotify, na Apple, na Amazon, e também no Deezer. E quero mandar um abraço especial para todos os membros do meu canal do YouTube e também do Substack, porque é por causa de vocês que esse projeto existe. Muito, muito, muito obrigada. O 6 de fogo. Eu ilustrei ele mostrando o Luz, que é o protagonista do deck de fogo. O Luz, inclusive, é esse gatinho da minha logo e da minha camiseta. Recebendo uma coroa, né? Uma coroa de louros. E também sendo apreciado pelas pessoas ao redor que estão segurando as 6, então, velhinhas, para representar os 6 fogos, né? Pessoalmente, eu não me identifico muito com a carta do 6 de fogo. E eu acho que uma das razões é esse medo de ter sucesso, entre aspas, e me tornar uma pessoa ruim. Esse medo, acredito eu, que vem de vários lugares diferentes no meu caso. Gostaria muito de saber se você compartilha desse medo e de onde ele vem para você. Para mim, acredito que venha de uma crença familiar muito bem estabelecida de que pessoas ricas não são boas pessoas. Não que sucesso seja sinônimo de riqueza, eu vou voltar para esse ponto depois. Mas é o que é pintado como sucesso, né? Pessoas ricas, pessoas que têm muitos bens, muitas casas, muita fama também. Essa crença familiar vem de um lugar muito honesto, na minha opinião, que é essa percepção, porque a minha família ela é majoritariamente de esquerda, então é dessa percepção de como funciona a sociedade, né? A concentração de poder, riqueza, fica na mão de muito poucos, enquanto todo o resto do mundo é explorado para manter aquele muito pouco de pessoas lá no topo. Então, se a gente for pensar nessa dinâmica, de fato, eu não consigo, de maneira alguma, criar desculpas para defender essa dinâmica e dizer que essas pessoas que concentram a riqueza são pessoas boas. Porque se você sabe que tem pessoas passando fome e você tem recurso para acabar com isso, não tem como você ser uma pessoa de bom caráter. E aqui eu tô falando de bilionários. Bilionários, todos os bilionários. Inclusive, eu sei que muitas pessoas têm um apego emocional com certos artistas que são bilionários também, mas eu também tô falando deles. Porque, na minha opinião, não existe nenhuma razão que seja ética o suficiente para existir um bilionário no mundo. Então, é isso. Também acredito que a religião é um fator muito importante a se considerar, porque existe muito esse repertório dentro da religião de que os ricos não entram no reino dos céus, né? E ele é repetido, reproduzido de várias maneiras. Ao mesmo tempo em que a gente vê as igrejas acumulando grandes quantidades de riqueza. Muitas delas, sim, fazem trabalho de base. Ainda assim, eu tô falando de uma maneira geral, então
A gente precisa admitir que é assim mesmo que funciona, né? Igrejas acumulam grandes quantidades de riqueza enquanto reproduzem discursos que nos fazem ficar presos a esse modo de operar, eu acredito, de se sentir culpado quando a gente acessa coisas que nossos familiares não conseguiram, não tiveram condições de acessar, por exemplo, sentir vergonha por estar num lugar um pouco mais, entre muitas aspas, privilegiado do que os nossos amigos de infância. E mesmo que agora, enquanto adultos, a gente não reproduza mais essas crenças, esses padrões de pensamento, acho que eles continuam guiando um pouco da nossa percepção de mundo, ou da maneira como a gente sente as coisas. Porque esses discursos estiveram presentes de diversos ângulos por uma parte tão significativa da nossa experiência de vida, né? Que no meu caso foi enquanto eu estava realmente me formando enquanto ser humano, né, na infância, no início da adolescência, que acredito eu que em algum nível eles compõem, assim, a nossa identidade até. Outra coisa que compõe a nossa identidade, eu acho, é a nossa visão do que é sucesso. O que é sucesso para você? Pergunta genuína. Por muito tempo, eu acreditei que sucesso era ser reconhecida pelo maior número de pessoas possível. Acreditei também que sucesso era um número na minha conta bancária. Acreditei que sucesso era todas essas coisas pintadas pela mídia como sucesso. Não só pela mídia, mas também pelos discursos familiares, pelos discursos dentro dos estabelecimentos de educação. Eu lembro muito de um momento, foi ainda no ensino médio, quando um professor meu lançou um apagador na minha testa, me mandou ficar em pé na frente de todo mundo e falou que eu nunca teria sucesso na vida, porque acho que eu estava dormindo na aula dele. Eu acreditava que sucesso era uma nota no meu boletim, acreditava que sucesso era uma aprovação num concurso público, e todas essas ideias de sucesso vinham de fora, mesmo que a intenção das pessoas ao meu redor fosse boa, né? Fosse me direcionar para um caminho em que eu fosse realizada em algum nível, em que eu tivesse estabilidade ou segurança financeira em algum nível também. Mas eram ideias que realmente não partiram do meu ser, não partiram do que eu acredito. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava em voz alta em vários momentos da minha infância, desde muito nova. Eu dizia que eu não tinha o sonho de ser rica, eu não tinha pretensão nenhuma de ser rica. O que eu queria mesmo era conhecer o mundo. Então, eu sabia que eu ia precisar de recursos para isso, mas eu nunca tive essa intenção de acumular capital, nunca tive a intenção de, sabe, ser rica. E também lembro que, com a ascensão dos pensamentos neoliberais disfarçados de autoajuda dos últimos anos, não sei se vocês perceberam isso, acho que sim, né? Eu comecei a tentar me reeducar e falar, não, tudo bem, eu posso ser rica, tá tudo bem, eu consigo, eu posso. Mas eu não estava questionando se eu realmente queria isso. Como eu falei, nunca foi uma pretensão minha, nunca foi o meu ideal de sucesso partindo de dentro. Foi sempre um ideal imposto ou incentivado de fora para dentro. Quando eu comecei a me questionar de novo sobre o que é sucesso, de acordo com os meus valores, eu comecei a perceber que, de fato, eu não poderia ter o sucesso que as pessoas ou que o mundo dizia que eu deveria buscar e ser uma pessoa coerente com os meus valores. Seria impossível para mim. E se você tem valores parecidos com os meus, se você pensa parecido comigo, eu imagino que seria impossível para você também. Eu uso uma estratégia muito particular para medir o sucesso. Talvez ela funcione para você. Para medir o sucesso, eu penso no dia a dia, no processo de me encaminhar para onde eu quero me encaminhar. Então, se eu sou uma pessoa que no dia a dia desfruta de certas coisas, eu me considero uma pessoa de sucesso. Por exemplo, se eu posso acordar, no meu caso, posso acordar com calma, sem pressa para chegar ao trabalho. Para mim, isso já me coloca nesse lugar de tô tendo sucesso aqui. Se eu tenho acesso a uma alimentação saudável, me considero uma pessoa de sucesso. Nem sempre tenho, então o meu sucesso ele oscila bastante. Se eu tenho acesso à segurança,
eu me considero uma pessoa de sucesso. Se eu tenho acesso a conhecimento, eu me considero uma pessoa de sucesso. Se eu tenho amigos verdadeiros com quem eu posso trocar ideias genuínas e profundas, eu me considero uma pessoa de sucesso. E isso não é uma linha de chegada que em algum momento eu vou cruzar. É algo que precisa fazer parte do meu cotidiano. Eu não preciso ver meus amigos todos os dias, eu não preciso comer, sei lá, um prato saudável e superfaturado todos os dias, mas eu preciso consistentemente entrar em contato com essas coisas para sentir que eu tenho sucesso. Para mim, o sucesso não se mede com as conquistas que a gente tem. E é claro que essa é só a minha opinião. Eu acho que as conquistas são importantes, sim, porque elas também nos dão um senso até de direcionamento, né? Mas muitas vezes eu sinto que a gente coloca nas conquistas esse peso de provar para o outro que a gente tem sucesso. E o outro, por mais que talvez ele vá morder a língua e falar, tá, a pessoa conseguiu, ele não tá tão interessado na nossa vida, ele tá mais interessado na vida dele mesmo. Então, medir o sucesso através do olhar do outro é um tiro no pé, porque aí muitas vezes a gente se coloca em situações, em rotinas, enfim, estilos de vida que não nos agradam, na maior parte em que a gente está vivendo elas, só para atingir uma conquista que nem é sobre nós. Sabe? Agora, reestabelecida a minha ideia de sucesso, aí eu comecei a sentir que eu posso sim ter sucesso e ser uma boa pessoa. Porque ser uma boa pessoa, no meu entendimento, começa por não explorar as outras pessoas, não abusar das outras pessoas, não abusar nem mutilar a si próprio em prol de lucro, por exemplo, ter um posicionamento político e aqui a política não se restringe a partidos, ter um posicionamento político coerente com os valores que você diz defender, ser gentil com as pessoas que estão te servindo, ser gentil com as pessoas de modo geral, na verdade. E ser gentil também não significa ser simpático necessariamente, mas sabe, só não ser um cuzão. Os critérios podem ser infinitos, mas eu acho que se você é uma pessoa que não prejudica os outros e tá tentando ser genuinamente alguém útil para si próprio, para tua família ou para a sociedade, já tá show. Mas essa história dos critérios também é uma questão, né, para muitas pessoas, porque tem gente que se autocritica tanto, e agora eu estou me autocriticando, inclusive, que parece que nunca tá bom o suficiente. O que eu sou nunca é bom o suficiente. E nesse caso, a solução que eu encontrei para lidar com esse lugar, com esse looping infinito de nunca vai estar bom o suficiente, foi me rodear de amigos que validam as coisas que eu faço, que me falam, tá tudo bem você ir mais devagar com isso, tá tudo bem você ter errado com essa pessoa, você vai fazer melhor da próxima vez. Amigos que me acolhem, amigos que me direcionam quando eu tô errada também, que apontam os meus erros e falam, olha, eu não achei legal que você fez isso, talvez da próxima vez você pode mudar. E amigos com quem eu posso ter essa postura também. Não sei se essa é a solução para todo mundo, mas eu acho que, de qualquer maneira, ajuda muito. E sim, é difícil mesmo encontrar essas amizades. Foi pensando nisso, inclusive, que eu comecei a fazer lives, porque eu queria criar esse ambiente online em que a gente conseguisse se acolher, ser legal, ser gentil um com o outro, e ainda onde eu pudesse proporcionar algum valor com meu conhecimento, algum valor com até o meu tempo mesmo, ouvir, trocar ideias, enfim. Inclusive, fica aí o convite para você participar das nossas lives. Toda segunda às 10 da manhã tem live com ou planejamento ou leituras de tarô para a semana. A nossa comunidade é super, super, super acolhedora e toda terça-feira às 14 horas tem live de leitura comentada, onde a gente lê algum livro que vocês indicam e comenta sobre ele, que surpresa, né? Também tem lives exclusivas para os membros nas quintas-feiras e a gente tem uma comunidade no Telegram e no Discord. Você pode ficar super à vontade para explorar tudo isso pelo meu site. E eu espero demais que esse episódio ou outros dos meus episódios sejam úteis para você. Tchau!